Uma das coisas que as pessoas sempre questionam é: nossa, será que a obesidade é realmente uma doença? Será que eu estou com obesidade ou alguém está com obesidade ou com sobrepeso por conta de uma condição realmente de doença? Ou é apenas uma escolha pessoal, é um comportamento inadequado, são as escolhas alimentares que eu faço, é a minha forma de encarar a alimentação, né? O fato de eu não ter um estilo de vida saudável, não fazer exercícios, é por isso que eu estou com excesso de peso, por exemplo. E isso é algo que a gente precisa entender e desmistificar. Embora a gente saiba que o nosso comportamento vai influenciar no nosso peso, vai influenciar na questão de você desenvolver a obesidade, a gente sabe que não é apenas a sua mentalidade, o seu estilo de vida e sua história que vão fazer com que ocorra a obesidade. Existem sim fatores genéticos, existem fatores que vão além do nosso controle, que vão facilitar que ocorra a obesidade. E por isso sim, a obesidade é uma doença e ela deve ser tratada como doença. Não é apenas falta de vontade, falta de força de vontade, né, como algumas pessoas dizem, como descuido ou relaxo. Né? A obesidade é sim uma condição de saúde que precisa ser encarada como uma doença crônica, como é o diabetes, a hipertensão, doenças da tireoide, entre outras doenças que a gente tem, que a gente pode desenvolver, físicas, por exemplo, ou psíquicas, que são crônicas. Por que a obesidade é uma doença crônica? Ela é uma doença crônica porque a gente realmente não consegue curar essa condição de obesidade da forma como simplesmente vou tomar uma medicação e aí vou ficar curada como se fosse uma bactéria que você vai lá e dá um antibiótico, trata e resolve esse problema. Não, ela é uma doença que a partir do momento que você diagnostica, a gente sabe que essa pessoa sempre terá a doença obesidade. E essa doença pode ou não estar controlada. Então, quando você é uma pessoa que perdeu bastante peso, ela está com uma doença controlada. Isso não significa que ela deixou de ter a doença obesidade, porque uma vez que a gente tem essa condição, obesidade, a gente sempre vai ter essa disfunção no nosso organismo. Nosso organismo, quando a gente ganha peso, quando você aumenta o seu peso, ele vai considerar o seu peso maior, o seu peso que você está maior, como o seu peso, vamos dizer assim, numa condição normal, como se esse peso você estivesse com uma quantidade adequada de alimento disponíveis e esse é o peso que você deve ter numa condição saudável. Por que que isso ocorre? A gente foi criado, a nossa evolução como ser humano foi criado em uma condição de escassez. O que significa isso? Quando nossos ancestrais, eles não tinham acesso à comida como nós temos, e muito menos comidas extremamente calóricas, extremamente ricas em energia, como nós temos disponíveis atualmente em abundância. Então, para que a gente sobrevivesse ao longo de toda a nossa história, a gente precisou aprender a lidar com a escassez. Porque essa era a regra não era abundância, era escassez. Então, a gente tinha que sempre estar preparado para não ter alimento disponível para a gente comer e a gente não morrer de fome, a gente não morrer por falta de energia. Então, o nosso corpo aprendeu a economizar quando houvesse escassez e aumentar o apetite, a vontade de comer para que a gente buscasse o alimento. Então, assim, por exemplo, você imagina se você estivesse lá dentro de uma caverna e não tem nenhum alimento ali, e você precisa lá caçar um alimento. E está numa tempestade, e você não está numa condição muito agradável para você ir buscar um alimento. E não tem plantação, ou a plantação morreu, você tem que ir lá caçar um animal para você comer. Era essa a realidade das pessoas. Então eles tinham que buscar, e para que eles tivessem essa vontade de buscar, eles precisavam sentir fome.
E para que eles não morressem de inanição, porque às vezes nem sempre eles conseguiriam comer tão fácil assim, eles precisavam aprender a economizar energia na falta de alimento. Então, quando a gente emagrece, né, quando a gente come menos, a tendência é o nosso corpo fazer o quê? Fazer com que a gente aumente a nossa fome, reduza a nossa saciedade e economize energia, porque ele imagina que você está lá na caverna e não tem comida, né? E por isso que quando a gente tem a gente ganha peso e depois a gente tenta emagrecer, o nosso organismo interpreta que a gente está numa situação de escassez. Nosso relógio biológico, ele não imagina que a gente possa estar numa situação de abundância de alimentos, né? Porque o nosso corpo não foi feito para estar em abundância, não foi feito para essa condição. Nosso corpo não está preparado para estar em obesidade. E sim, a obesidade traz diversas consequências para o nosso organismo, né? Então, ela realmente é uma situação que a gente precisa evitar acontecer, e quando acontecer, a gente tentar tratar o mais precoce possível para que ela não se agrave, porque existem níveis de obesidade. A gente pode ter um sobrepeso mais leve, moderado, mais grave, uma obesidade de nível menos grave ou mais grave. Quanto maior o nível, depois vai ser mais difícil para a gente conseguir reverter, reduzir esse grau de obesidade. Mas como existe essa memória metabólica desse peso maior, que foi feita para que a gente conseguisse sobreviver na escassez, que nós não estamos mais, sempre a gente vai tender a voltar a esse peso maior. Não quer dizer que você irá voltar a esse peso, mas o seu corpo tenta recuperar. Ele faz o quê? Então, como eu falei, ele vai economizar energia e buscar alimento. Quanto maior a diferença entre o peso que você estava máximo e o peso que você está agora, se você está com muito menos peso, existe uma tendência ainda maior de você ter mais dificuldade para conseguir controlar isso. A gente sabe, sim, que há fatores além dessa questão, que são os outros fatores que eu disse que pode depender de nossas intervenções, como, por exemplo, as nossas escolhas alimentares. Por mais que, como nós estamos no meio de extrema quantidade de alimentos não saudáveis, que são inclusive baratos, né? Muitos, né? Por exemplo, bolacha recheada, aqueles macarrões instantâneos, são coisas com alta concentração de farinha, açúcar e gordura, que tem uma extrema quantidade de energia e ao mesmo tempo eles são extremamente palatáveis. O que é isso, né? Eles vão atuar lá no nosso cérebro, estimulando demais a nosso prazer, e isso dificulta a percepção da saciedade. E inclusive, como eu disse que a obesidade tem fatores genéticos, além dessa questão da memória metabólica, existe sim diferenças individuais da genética. Algumas pessoas vão ter mais predisposição a ter essa hiperestimulação cerebral, elas vão ter mais dificuldade de controlar a quantidade de alimento que elas vão consumir. Por isso que a escolha alimentar pode influenciar. Então, quando você busca alimentação saudável, ajuda a facilitar um pouco esse controle. Mas sim, haverá diferenças entre as pessoas, assim como aspectos psíquicos. A parte psíquica, ela tem uma influência genética, então existe sim uma predisposição para que a gente tenha um temperamento, impulsividade, a depressão, a ansiedade, essas condições, tanto transtornos psiquiátricos quanto características psíquicas, que vão influenciar na nossa forma de se alimentar, né? Porque quando você não está bem controlado de um transtorno psíquico, ou quando você está pensando nessa situação de impulsividade, pode ser que seja mais difícil nessas situações que você busca alimentos saudáveis. Às vezes até não é nem quantidade, mas às vezes a qualidade que não tá legal, ou ao contrário, a gente acaba comendo muito por questões de impulso, de parte de ansiedade, e isso vai influenciar. Então existem aspectos genéticos que influenciam, mas tem os aspectos ambientais, controláveis ou não. Porque claro que a nossa história vai influenciar tanto no nosso comportamento quanto na nossa tendência a aumentar esse peso. E também nessa parte psicológica. Por quê? Claro que desde quando a gente nasce, existem vários fatores que podem acontecer externos que podem influenciar, desde a alimentação familiar, a nossa relação familiar, o ambiente que a gente está. Isso tudo pode afetar, inclusive a epigenética, né? Desde quando a gente está na barriga da mamãe. Isso também pode afetar aí o nosso mecanismo aí de fome, saciedade, busca de alimentos e inclusive no metabolismo, que esse é um outro ponto que a genética influencia, que é que existe sim uma pequena diferença metabólica entre as pessoas. Algumas pessoas vão ter um metabolismo um pouquinho mais rápido
que outras. Claro que tem uma influência da idade, a gente sabe que conforme a idade vai passando, existe uma tendência de ter uma leve queda. Existe uma influência da massa muscular, se a gente faz atividade física ou não, desde cedo, isso pode influenciar homens e mulheres. A gente sabe que as mulheres têm um metabolismo menor que o dos homens. As pessoas de maior superfície, menor superfície, tudo isso vai influenciar. Mas sim, existem alguns fatores individuais que podem sim ter uma influência nisso também. Porém, a gente sabe hoje que isso não é tão grande assim, tá? Então, é claro que existe essa influência, mas ela não é extrema, porém pode fazer uma diferença no longo prazo, né? Se você pensar em termos de 1 ano, 2 anos, às vezes um pouquinho menos que o seu organismo gasta de energia, isso pode favorecer com que haja aí um peso um pouquinho maior em relação a outra pessoa, embora, como eu falei, são muitos fatores que influenciam, né? Então é difícil você fazer uma comparação entre uma pessoa e outra, mas em média é assim que funciona. Então a gente considerando, claro, que esses fatores externos vão se influenciar, a nossa personalidade vai influenciar, as nossas escolhas vão influenciar e a gente pode tentar, sabendo disso, sendo pessoas inteligentes, sabendo que sim, temos parte de capacidade de ter uma ação para tentar melhorar isso. A gente pode tentar buscar ajuda, inclusive ajuda profissional, porque a gente sabe que se tem um componente aí que é uma doença, que é a genética, que são todas essas condições aí emaranhadas, essa questão natural da biologia. Então, se a gente busca ajuda, facilita. Por isso que existe, por exemplo, medicamentos para tratar a obesidade. Porque sabendo desse mecanismo de ação do nosso organismo, de tender a fazer a gente aumentar o consumo de alimentos conforme a gente vai emagrecendo, a gente busca realmente tratar a obesidade dessa maneira. Existe sim também pessoas que têm distúrbios mais sérios aí, genéticos relacionados à obesidade, que são casos mais raros, que são doenças aí genéticas específicas, que podem fazer com que a pessoa realmente coma muito descontroladamente desde criança. Isso geralmente as pessoas começam a ter uma obesidade desde a infância e são casos mais raros, existe até alguns tratamentos específicos para algumas dessas condições, mas no geral, né, a obesidade ela é multifatorial e poligênica, pode ser vários genes envolvidos no controle da obesidade. Então realmente a gente tem o nosso papel, a gente pode buscar ajuda profissional, mas a gente aceitar que isso é uma condição de doença nos ajuda a entender e aceitar que a gente vai precisar realmente intervir em várias frentes, que não vai bastar eu dizer basta força de vontade, e também para a gente não fazer esse pré-julgamento dos outros e não ficar jogando isso nas outras pessoas, dizendo, você tá acima do peso porque você quer, porque você não tem força de vontade, porque você não se cuida. A gente sabe que é muito mais complexo do que simplesmente a vontade. A obesidade, então, sendo uma doença crônica, nós temos que, então, buscar ativamente uma mudança ativa para que a gente consiga reduzir essa obesidade, ainda que a gente entenda que nem sempre a gente vai conseguir estar num peso lá no IMC ideal. A questão é reduzir a gravidade da obesidade, melhorar nossa qualidade de vida, fazer atividade física. A gente sabe que o exercício também influencia no gasto energético, existe a questão da massa muscular que vai influenciar no nosso metabolismo também, porque quanto mais massa muscular, melhora o nosso metabolismo basal, então a gente vai gastar mais energia, mais fácil ajustar a quantidade de comida. Então tudo isso vai ter importância, então buscar essa ajuda em múltiplas frentes, tratando a parte tanto médica, mudando a nossa forma de pensar, tentando melhorar aí a nossa relação, o nosso ambiente, as nossas escolhas alimentares, a parte psicológica, tratando tudo isso pode ser muito melhor para a gente conseguir aí controlar a doença obesidade, que sim, tem tratamento e deve ser tratada como uma doença. Cuidem-se, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho do que significa a obesidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloque nos comentários que eu faço um novo vídeo sobre isso e eu farei outros vídeos explicando outros aspectos relacionados à obesidade. Até o próximo!